Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Ponto de Fé. Mas antes, o agradecimento todo especial à Playmóvel, a operadora 100% digital que conecta você com qualidade e eficiência. Quer saber mais? Aqui embaixo, acesse playmóvel.com.br e descubra os planos incríveis da Playmóvel. Com a Playmóvel, você resolve tudo pelo aplicativo, sem burocracia. Seus gigas acumulam para o próximo mês e você não tem que se preocupar com multas, taxas e nem mensalidades. Simples assim. Acesse playmóvel.com.br. Queridos, um pedido de sempre. Se você está acompanhando agora e você não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Porque fazendo isso, o YouTube vai propagar esse bate-papo aqui para mais pessoas. E aí o que acontece? Muitas pessoas serão alcançadas por esta palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então faz o seguinte, pega aí o grupo do WhatsApp, vai compartilhando e Deus vai estar abençoando grandemente. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Muito fácil, só clicar aí e você já vai ser um inscrito aqui do canal. Amados, estamos aqui no 6º podcast, é o 6º episódio e Deus tem nos abençoado de forma grandiosa. Antes de anunciar o meu convidado, estas imagens que estão passando aí, se trata de reflexões diárias que todos os dias à meia-noite, o YouTube coloca no ar. São reflexões que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Então você pode assistir, compartilhar e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Hoje nós temos a alegria de receber Mateus Elias dos Santos Lopes, criado em um lar pastoral e filho dos pastores Eliseu e Vanessa Lopes. É o mais velho de 4 irmãos. Viu o ministério nascer em sua casa desde os 4 anos de idade. Ele é casado com a Ana Amélia desde 2018. É presbítero, teólogo em formação, empresário, músico e pai. Mateus é um servo apaixonado por Jesus, com uma caminhada marcada por fé, serviço e um testemunho impactante sobre o agir de Deus em sua família. Ele viveu uma das experiências mais profundas de sua vida recentemente, a chegada de seu filho Theo, uma história marcada por desafios, erros médicos, diagnósticos graves e, acima de tudo, milagres. E é um prazer receber aqui Mateus Elias. Meu querido, que prazer recebê-lo aqui. Que isso, meu pastor. Prazer é nosso. Que Deus te abençoe. Amém. Grandemente. Amém. Fico muito feliz e honrado pelo convite. É um prazer e uma satisfação muito grande poder estar aqui e contar um pouco, né, do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Você acredita em profecia? Cara, não tem como não acreditar, né? Acredita? O lá qual eu vi e as coisas que eu já vivi é um pouco difícil de desacreditar. Mas você concorda comigo que também existem as profetadas? Ah, com certeza. Tem? Com certeza. Olha só, tem um vídeo na internet que tem um pastor pregando e ele vai profetizar para um jovem. Não sei se você já viu esse vídeo. E ele fala assim, você, seu nome é Mateus? Você já viu? Aí o jovem, não. Então abre Mateus. Aí ele falou assim, e você conhece o Mateus? Não conheço o Mateus, não. Então abre Mateus capítulo 1. Desse jeito. Rapaz, mas que... Caçou de todas as formas. Mas né? isso aí existe demais. Sim, questão sim. de profetada. Sim. Meu querido, todos os convidados que esteve aqui no estúdio da Playmóvel, eu presenteei com uma linda caneca do nosso podcast. Demais. Só que a sua não chegou, rapaz. Que isso, rapaz. Eu volto, eu busco. Aí você busca depois, eu te entrego. Faço chegar em suas mãos. Tá fechado. Então, dessa vez, nós vamos ficar devendo a caneca que é uma benção aqui do podcast Ponto de Fé. O meu filho, já falei isso várias vezes, fez esse avatar muito fininho. Ah, tá mas certo. eu estou em processo de emagrecimento
E daqui um pouquinho nós vamos estar nesse corpo aqui, Tá certo. bem basmado. Matheus, conta um pouquinho. Quem é Matheus? Cara, o Matheus é uma pessoa que cresceu em um lar cristão, foi ensinado, né, valores, princípios, o qual eu cultivo até hoje, né? Meu pai e minha mãe, com muito esforço, com muita luta, me criou. Meu pai é pastor de igreja, né? Desde os meus 4 anos de idade, eu já nasci em um lar cristão. Meu pai e minha mãe se converteram um pouco antes de eu me converter. E com isso eu fui ensinado na graça, fui ensinado dentro dos caminhos do Senhor. Pela bondade de Deus, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. E hoje eu sou um pai, um esposo, sou empresário, sou, como você falou, um teólogo em formação. Sou alguém que tem muitos defeitos, mas a minha grande qualidade é sempre fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso aí é o que define o Matheus. Ser filho de pastores tem muita cobrança? Nossa, demais. Demais. Seus pais É já eram pastores quando... É diferente, cara, porque a cobrança é maior, né? As pessoas que conhecem e vê, aí já te cobra de um jeito diferente. Todo mundo pode fazer, mas o filho do pastor é sempre o espelho, ele não pode fazer de jeito nenhum. E claro, né? A gente sabe que há uma cobrança até no meio social, né? As pessoas já te olham de um jeito diferente. E aí tem aquele velho ditado, né? Ó, filho de pastor é custoso e não sei o quê. Tá? Mas a gente entende que é um processo e pra mim, de fato, foi um grande privilégio, né? Eu costumo sempre falar onde eu vou. Se eu sou algo, se eu tenho algo hoje, é porque os meus pais me ensinaram o caminho correto. Então isso define bastante quem eu sou. A sua esposa, a Ana, também é filha de pastores. Sim. Não só filha de pastores, mas como neta também, né? O saudoso pastor Zé Milton, a pastora Sulaneide, são os avós dela, quem praticamente criou ela, né? Os pais dela também são pastores hoje. Então, a gente tem um privilégio muito grande. A gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? Amém. Um abraço para os pastores Márcio e a pastora Catiúcia. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu querido, vamos lá. Aí você casou em 2018. 2018. E fato interessante é que quando a gente casou, a gente conversando, olha, acho que 5 anos é um tempo ok pra gente ter filho. Não, 5 anos então é ok. E sem programar, com 5 anos, exatos 5 anos, a gente descobre que ela estava grávida, né? Então foi algo sem programar, mas programado. Parece que é um tempo, né? Eu também fui com 5 anos. Exatamente. Depois que eu casei, 5 anos veio o meu primeiro filho. Parece que é a margem que... Exatamente. Aí a gente casou novo, né? Eu tinha acabado de completar 20 anos. Esse ano vou fazer 27, né? Agora em setembro, mês que vem. E casei em novembro. Então a gente acabado de completar 20 anos. Então a gente, olha, acho que a gente é muito jovem para isso agora. Vamos esperar. E de fato foi o tempo de Deus, né? Nós oramos e acreditamos que foi o exato tempo de Deus nas nossas vidas. Eu tenho uma experiência com questão de gravidez. Não que eu fiquei grávido. Mas quando eu era pastor da igreja Brasil para Cristo, lá no Jardim do Ingá. E eu preguei uma mensagem passando pela peneira. História de Pedro. Eu preguei no domingo passando pela peneira, na igreja e tudo. E na segunda-feira minha mãe faleceu. Estava em casa com o pastor, fazendo algo lá da igreja e recebi a notícia. Nessa mesma semana, a minha esposa resolveu fazer o teste de gravidez. E aí descobriu que meu filho já estava ali e ela estava gestante. Então foi aquele momento de muita alegria, porque eu estava na semana que eu havia sepultado a minha mãe. Então quando eu recebi a notícia, deu aquela sensação, deu aquela amenizada, digamos assim, que eu estava muito triste porque minha mãe havia falecido, mas veio uma notícia muito boa de que meu filho estava chegando. Quando você recebeu a notícia da gravidez, qual foi a experiência e o que aconteceu? Cara, é uma sensação diferente. Estranha, seria estranho falar estranho, mas é uma sensação muito diferente. Porque é uma mistura de incerteza com alegria, com ansiedade e medo. Então, para mim, foi uma realização, mas ao mesmo tempo um tempo de incerteza, sem saber como seria. A gente queria muito, mas falando em questão
de estrutura, tanto psicológica e financeira, não era o nosso melhor momento. Nós já tínhamos vivido um tempo muito melhor, né? Mas aquele momento, de fato, era um dos momentos mais delicados da nossa vida. E talvez não, né? Que aí seria muita prepotência minha, mas Deus já tinha marcado o momento certo e a hora certa. Então, ao mesmo tempo que a carne dizia, caramba, não é o momento, o Espírito ele se alegrava e dizia, é agora que as coisas vão começar a mudar. E muitas pessoas em volta, né, viravam pra mim e falavam assim, olha, agora de fato você vai ver a mão de Deus sobre sua vida. Foi depois que eu fui pai, foi depois que eu fui mãe, que eu vi as coisas mudarem completamente. E de fato, foi o que aconteceu na minha vida. Aí, teve a gravidez, eu até coloquei aqui uma coisa bem interessante. Foi bem na época do Natal, você estava envolvido com algum evento, como é que foi? Foi assim, ó. Quando nós descobrimos a gravidez, foi numa... A festa, né, a gente estava na casa da minha mãe. Foi engraçado porque alguns dias antes a gente tinha saído pra comer e minha esposa era pequenininha, ela quase não come, e aí ela tava comendo bastante. Aí um amigo meu falou assim, caramba, não é possível não, Ana, acho que você tá grávida, você tá comendo muito, você não come desse jeito, tá? A gente brincou. E aí quando passou alguns dias, chegou a época do Natal, e aí a minha esposa virou pra mim, amor, meu ciclo menstrual tá atrasado e tal, e a gente falou, tá, vamos esperar, né? Já atrasou tantas outras vezes, né? E aí a gente jantando no dia 24, né, à noite, e ela virou pra mim e falou, olha, meu ciclo menstrual tá atrasado e tal. Ela, não, amanhã a gente compra um teste. E aí, no outro dia, ela saiu, comprou, eu nem vi ela saindo pra comprar, e aí ela retorna, faz o teste e me chama. Meu irmão, na hora que ela me chamou, o coração chega a tremer, porque eu já falei, cara, eu acho que já sei o que é. E aí, quando ela me chamou, pô, aí gravaram e tal. Então, assim, foi uma mistura de alegria com ansiedade, com medo, mas, para honra e glória do Senhor Jesus, foi a melhor experiência da minha vida. E a gravidez foi tranquila? Cara, desde o início já foi um pouco conturbada, né? Porque minha esposa, no início da gravidez, né, ela foi fazer o pré-natal e aí passaram alguns exames, bastante exame de sangue para ela, e ela foi fazer esses exames, né? Foi colher o sangue. É o pré-natal? O pré-natal. O médico solicitou. E aí, quando a gente estava fazendo esses exames, eu não estava trabalhando, ela foi fazer esse exame, e aí, quando tirou o sangue, ela teve um desmaio e começou a convulsionar. E aí isso já foi um primeiro alerta, ela ficou bastante chocada, ficou em choque, né? Ela teve medo e incerteza e aquilo machucou muito o psicológico dela e ela ficou bem ruim alguns dias por causa disso. E aí sem entender mais ou menos o que tinha acontecido e tal. E ali a gente já viu que ia ser um pouco diferente do que a gente imaginava, né? Não seria tudo fácil, né? A gente sabia que algumas coisas iriam mudar. E assim a gente foi levando, né, a nossa vida. E aí, após isso, a gente sempre faz um evento, né? Todo ano em maio. Esse ano eu não consegui fazer, mas próximo ano, se Deus quiser. Mas em 2024, em maio, a gente faz um evento que eu sempre faço, né? O Sacrifício. Inclusive, as pessoas que quiserem seguir na rede social, @osacrifício no Instagram. E aí a gente fez esse evento, cara, foi um evento maravilhoso, onde Deus falou com a gente, um evento onde nós vimos a graça do Senhor sobre aquele lugar, sobre as pessoas, enfim. E nesse mesmo mês, a minha esposa faz um exame de sangue, né? Faz inúmeros, salvo engano, era mais de 25 exames. E aí é onde há um erro do laboratório, né? É onde as coisas começaram a se complicar, mas a gente nem sabia de fato, né? Isso era na altura ali de maio, entre final de abril e começo de maio, algo desse tipo. E aí é onde ela faz os exames e o laboratório, ao invés de entregar todos os 25 exames, entregou cerca de 22 ou 23 exames. E um dos exames que ficou faltando era exatamente um dos exames que mudou a vida para sempre do meu filho. Mas os médicos chegaram a dizer assim, Mateus, Ana, estão faltando 3, não conseguimos imprimir, ou omitir essa informação. Não foi repassado pra gente. O que aconteceu? Nesse dia em questão que a gente foi buscar os exames,
alguns dias antes, isso foi depois do meu evento. E, cara, pra quem já realizou um evento do tamanho que eu fiz, sabe o quão difícil é o tamanho da pressão psicológica, espiritual. E aí a gente pegou e eu comecei a medir minha pressão, comecei a sentir muita dor de cabeça. E quando eu fui aferir minha pressão, por várias vezes deu acima de 13, 14, 15, até 17 chegou a dar a pressão. E aí eu fui em um cardiologista para poder ver o que estava acontecendo de fato, né? E aí, nesse dia em questão, eu estava dentro do consultório, o laboratório era abaixo da cardiologia e minha esposa falou assim, olha, eu vou lá buscar os exames. E aí a pastora Sulaneide, né, a avó dela estava com a gente, falou, não, eu vou lá e busco e pego os exames, você fica aqui esperando, você não vai andar, você tá grávido, o Matheus tá ruim, não pode ir, então eu vou lá. Sim. E aí a pastora Sulaneide foi. E aí ela pegou, olha, eu vim pegar os exames, trouxe com um canhotozinho, né, tudo certinho, eles pegaram e imprimiu, ó, tá aqui os exames e entregou pra pastora. Então, em nenhum momento eles falaram, olha, tá faltando esse exame, não saiu esse resultado, ou não tá pronto, ou não imprimiu, não sei o que, não, simplesmente entregou e pra gente tava todos os exames ali, né. E aí foi quando a gente foi pra consulta, passou pro médico, o médico olhou, analisou, falou, olha, tá ok, tal, e ele também não sentiu a falta daquele exame, né. E aí isso foi aonde começou a iniciar, né? Iniciou o processo em nossas vidas. E aí foi onde mudou tudo. Aí, o que vocês realmente descobriram nesse exame que foi tão, assim, chocante? Certo. Vamos lá. Depois desse período, a Ana Amélia continuou, né? Ela continuou fazendo seu acompanhamento e sempre, cara, era muito exame, era muito minucioso. Isso depois do desmaio e da convulsão. Isso, depois dos desmaios na convulsão. O desmaio, exatamente, o desmaio, ele foi mais ou menos ali por volta de 2 meses. Ela estava com 2 meses de gravidez. E aí, esses exames já foram feitos no do quinto pro 6º mês, alguma coisa assim. Já sabia o sexo da criança? Nesse ponto, eu não me lembro, cara. Eu acho que não. Não, né? Acho que a gente descobriu o sexo em julho. Parece que é feito com 5 meses. O sexo a gente descobriu ou em junho ou em julho. Eu não me lembro bem a data, mas foi mais ou menos... Eu acredito que em junho. Sim. E aí a gente começou a fazer todos os exames. Muito exame, muito minucioso, muito cuidadoso e tal. E, cara, o que acontece? Qual que era o diagnóstico dela, né? Se tivesse visto naquela época. A Ana Amélia, ela contraiu a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é uma... Eles não definem nem bactéria e nem vírus. Ele é um protozoário. Que a pessoa ela só pode pegar isso uma vez na vida. Para um adulto, até mesmo para uma criança, não é algo que é muito grave. Até hoje a medicina, a ciência não consegue definir muito bem o que é esse protozoário. Mas para um adulto, cara, não tem efeito nenhum. Muitas das vezes dá uma febre, às vezes uma dor de cabeça e nada mais. Isso é o que é repassado. A gente não sabe muita coisa sobre isso, mas isso é o que é repassado pra gente. E, cara, pra quem pega isso, pega uma vez na vida e passa como se fosse algo normal. Só que quando isso é durante a gravidez, é onde gera o perigo. Por quê? Porque começa a ter a toxoplasmose congênita, que é quando passa de mãe para feto. E isso pode afetar, e afeta de fato, a vida da criança. E aí gera inúmeros problemas. A criança pode ter microcefalia ou macrocefalia. A criança ela pode nascer com problemas cardiológicos. A criança pode nascer com problemas neurológicos. Pode prejudicar a visão até cegar. Pode prejudicar o ouvido e até deixar surdo. Então, são inúmeras séries são inúmeros fatos, né? Inúmeras séries de problemas que pode gerar na criança ou tudo isso, né, de uma vez só. Então, é algo bastante perigoso, só que isso é durante a gravidez. Se fosse em qualquer outro período na vida, tava tudo certo. Era tranquilo. E ainda nem se sabe ao certo de onde vem, porque algumas pessoas, alguns médicos dizem que pode vir do gato, pode vir de alimentos mal lavados, pode vir, enfim, de água contaminada. Não se sabe ao certo de onde veio. O que a gente sabe é que, de fato, ela contraiu essa toxoplasmose e foi aonde mudou tudo nas nossas vidas. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Olha só, para quem nos assiste, eu fiz uma anotação aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii.
Em adultos saudáveis, como você disse, Matheus, ela costuma ser leve, muitas vezes assintomática. Sim, sim. Mas durante a gravidez ela pode ser extremamente perigosa, porque atravessa a placenta e afeta diretamente o bebê em formação. Aí você falou exatamente isso. As possíveis complicações são gravíssimas: cegueira, microcefalia, problemas neurológicos, surdez, entre outras sequelas. E aí, o que acontece? Fazendo essa pesquisa, aí realmente fala que vem do gato, das fezes do gato. Isso. E aí o gato vai ali, faz as fezes em terra, vai para a plantação, talvez numa fruta, numa verdura. E no sul, na região sul, onde tem muito churrasco, muitas pessoas contraem porque come carne mal passada. Exatamente. E o porco, que é a carne suína, eles comem fezes do gato. Sim. E aí acaba pegando. Então, para um adulto é assintomático. Praticamente não acontece absolutamente nada. Mas quando passa para o feto, aí tem essas complicações. Exatamente. Mas quando o médico chegou e falou, olha, a Ana contraiu a toxoplasmose e já está no feto. Vocês desconheciam essa doença? Cara, então, o que aconteceu? No dia... Hoje nós estamos gravando no dia 7. Foi exatamente há um ano atrás, exatamente hoje, há um ano atrás, a minha esposa, ela retornava para poder fazer a última consulta com o médico. E aí ela fez todos os exames novamente, e dessa vez em um outro laboratório, um laboratório diferente. E a gente nem sabia, né? E ela fez em um outro laboratório. E aí, quando ela vai ao médico, ela mostra os exames, e o médico conversando com ela, já dando os últimos ajustes, passando as últimas informações e tal. E aí, eu não estava com ela. Quem estava com ela era minha sogra, a pastora Catiúza. Sim. E aí, ele começou a folhear os exames, isso aqui tá ok, tá bacana e tal. E aí, quando chegou num dos últimos exames, que era esse, ele olhou assim e ele assustou. Aí o médico falou assim, olha, cadê o exame que a gente fez isso aqui no mês tal? E aí, a minha esposa, mas doutor, eu te entreguei, eu trouxe, não sei. E aí a gente começou a procurar. Quando a minha esposa ela foi de fato olhar na pasta, cara, esse exame não estava lá. E quando ela foi no telefone, que ela entrou lá no aplicativo desse laboratório, que ela olhou, ela viu que tinha um resultado lá, mas não imprimiram. E aí o resultado lá estava muito baixo, a taxa, né? E quando o médico olhou, a taxa já estava muito alta. O que acontece? A toxoplasmose, ela é muito perigosa no começo e no meio da gestação, principalmente no meio, que é onde o feto está desenvolvendo de fato. Aí é onde pode gerar todos aqueles problemas. E o Theo, a Ana Amélia contraiu a toxoplasmose exatamente no meio da gestação, ali entre o quarto, quinto, sexto mês, a gente não sabe ao certo. Mas foi exatamente naquele período onde a gente fez os exames. Então, se a gente tivesse visto aquele resultado, a Ana Amélia teria tomado os remédios, não garantiria, mas de fato amenizaria muito o risco de vida, de problemas na vida do Theo, enfim. E aí, quando o médico ele viu, ele assustou e ele falou assim, mãezinha, você sentiu o bebê mexer hoje? E aí a minha sogra já entende mais um pouco, ela começou já a assustar, minha esposa também tomou um susto, não, doutor, eu senti e tal. E aí ela começou a perguntar, olha, você sentiu ele mexer, ele tá mexendo e tal? Não, vem cá, vem pra cá, a gente precisa escutar o bebê agora. E aí já começou aquele negócio. E aí ele escutou o bebê e falou assim, olha, eu preciso que você faça uma ecografia agora, eu preciso saber como tá o bebê agora. Isso já era, sei lá, 3, 4 da tarde. Eu tava trabalhando, a minha esposa me ligou, falou assim, olha, eu nem sabia ao certo o que era, ela só me falou, olha, eu contraí toxoplasmose, o Theo tá com toxoplasmose, vem pra cá pra gente ver o que a gente resolve, eu preciso de uma ecografia. Cara, foi um trem muito difícil, porque eu comecei a ligar em todas as clínicas em Brasília para ver quem poderia fazer aquele exame de urgência e ninguém poderia, nem pelo plano, nem particular. Parece que todos faziam pela manhã e à tarde ninguém fazia isso aqui em Brasília. E tinha que ser exatamente naquela hora. Tinha que ser naquela hora, porque ele queria saber se o feto estava bem, se estava vivo. E, cara, e a Ana também não tinha certeza se o Theo estava mexendo, chutando, coisa parecida. Sim, e o médico queria muito ver. E era uma ecografia com Doppler, né, para ele ver... eu posso estar errado, mas para ver a circulação do sangue, se estava tendo uma circulação, enfim. E aí ele começou a ficar preocupado. E ele falou assim, olha, eu preciso disso agora. E aí vai de um lado, vai do outro, liga para um lugar, liga para o outro.
por fim, a gente conseguiu uma vaga de encaixe lá na própria maternidade, onde ela estava fazendo acompanhamento para poder fazer lá na emergência. E aí a gente conseguiu, ela fez o exame. E aí, isso já era 8 horas da noite, quando a gente mandou pro médico. A gente tirou foto, mandou para ele, falou, tá aqui, assim, assim, assado. Aí ele falou assim, olha... eu conversei com a equipe médica e a gente achou melhor intervir a gestação. Isso o Theo já estava com 37 semanas, né? Pela medicina, com 37 semanas já é ok, o bebê já pode nascer. Eles preferem esperar. Sim. Mas como a Ana Amélia, ela já queria o parto cesáreo, para ela não seria nenhum problema. O doutor pediu para aguardar até as 40 semanas, para ali a gente ver, fazer um novo exame. Não, vamos tirar. Só que nesse momento, falou assim, não, a gente vai intervir a gestação. E aí ela falou pra ela, olha, amanhã você vem, às 11h15, você vai internar, e até às 3 da tarde a gente faz o seu parto. E aí, assim, a gente foi, cara, e aí juntou aquele misto de ansiedade de novo, porque a gente não esperava de forma alguma que o Theo ia nascer naquele momento. Antes do nascimento, os médicos falaram o quê? Tipo assim, Matheus, Ana, o seu filho vai nascer tranquilo ou vai ter tais e tais e tais complicações? Ele não falou isso ou ele falou? Então, não. O que aconteceu? Ele não falou. A gente não tinha... Porque assim, eles não tinham uma certeza que o Theo tinha contraído a toxoplasmose. Sim, sim. A certeza era que a mãe tinha contraído. Sim. E pelo exame, a taxa estava alta. Isso dizia que já havia tempo que ela tinha pego, né, aquele protozoário. E não tinha como ter a certeza que o Theo tinha contraído. Então, até por isso, eles acharam melhor intervir, porque, na melhor das hipóteses, ele ainda não havia contraído, ia tirar o feto e estava resolvido o problema. Mas a questão era que a gente não sabia ao certo o que ia acontecer, o que ia suceder, se ele tinha contraído aquilo ou não. E aí foi onde começou o nosso processo. Então foi uma gravidez bem turbulenta, digamos assim. Sim. Com muita oração, muito jejum. E pelo que eu conheço a pastora Sulaneide, campanha, assim. E vamos orar, vamos pra guerra, que Deus vai dar o brado. Cara, e assim... Só um minutinho. Gravidez, sempre... Eu tenho 2 filhos, André e Eloá. Eu sempre fiquei preocupado. O que eu fazia? Eu assistia um vídeo, gravidez por dentro. Então, todo mês, primeiro mês, o que acontece no primeiro mês? Eu assistia. Segundo mês, terceiro mês, até no 9º mês. E na minha segunda filha, ou no meu segunda filha, que é a Eloá, não tenho 2 filhas não, tenho o André e a Eloá. Mas a Eloá, quando nasceu, o médico falou assim, não pode passar do dia 10. Somente isso, não teve complicação nenhuma. Ele só falou assim, não pode passar do dia 10. Minha filha nasceu no dia 11. No dia 10 eu cheguei no hospital. Aí a médica falou assim, vocês podem retornar para casa, não está no tempo ainda, e depois vocês voltam. Eu falei, não. O médico deixou bem claro que não pode passar do dia 10. E hoje é dia 10. Então ela vai internar. E internou. E aí na madrugada, no dia 11, a Eloá nasceu. Então, eu sempre, assim, não teve complicação nenhuma, mas eu sempre fiquei com aquele negócio, que é muito complicado na minha mente. Sim. Aquela criança dentro do ventre, aquela coisa toda, a gente fica com aquele receio. Sim. Então imagina no teu caso e no caso da Ana, que já teve esse diagnóstico aí. E assim, como a gente iniciou a nossa conversa, né? O senhor falou, você acredita em profecia e profetada? E aí, cara, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam isso, que, cara, é uma linha muito fina, né? Sobre o que Deus fala e o que eu acho que Deus está falando. Porque muitas das vezes Deus fala algo para mim, Deus mostra algo para mim e Deus não revela. Às vezes ele fala algo sobre você para mim, eu não tenho que interpretar, eu tenho que te falar o que Deus falou. O trabalho de interpretar é seu, meu irmão, Sim. Entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente meio que se atrapalha nisso. E aí, o que acontece, cara? Durante todo o período de gestação, cara, foi muito interessante, porque logo após isso a gente começou a se lembrar do que Deus vinha falando com a gente. Por quê? Durante algum período, eu lembro que um amigo meu foi me visitar, inclusive abraço para você, William. William, guitarrista, um dos melhores guitarristas que eu já conheci na minha vida, amigo mesmo, um irmão. E aí, cara,
um homem usado por Deus, cara. Eu liguei pra ele, fiquei sabendo que ele tava lá na cidade. Falei, cara, vamos lá na minha igreja pra você ministrar o louvor lá hoje e tal, não sei o quê. Ele falou, não, me busca aqui. Meu culto era um pouco mais cedo do culto onde ele iria ministrar. Ele falou, não, pode me buscar aqui, eu vou, a gente vai e tal. Sim. E eu fui, busquei ele. E aí, no dia que ele foi lá na igreja, ele chegou, abraçou a Ana Amélia e tal. E aí, falou com a Ana Amélia. E quando ele subiu ao público para poder ministrar o louvor, cara, ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, Ana Amélia, eu não sei. E ele não sabia o sexo do bebê. Ele falou assim, olha, eu não sei o que é o bebê, mas Deus me mostra um varão. Deus me mostra alguém cheio do Espírito Santo. Deus me mostra alguém que vai mudar a forma de vocês pensar, a forma de vocês agir. E assim, falou muito forte com a gente. Falou assim, olha, eu vejo... Quando eu toquei em você, eu senti uma graça, um fogo tão grande vindo do teu ventre. E Deus me mostrava uma mão. Deus me mostrava como se fosse algo protegendo ele. Glória e Deus a Deus. me mostrava as orações que estão envolvidas em prol da vida dele. Glória a Deus. E assim, cara... Olhando para o contexto hoje, você fala assim, caramba, é muito forte. Mas olhando naquela hora, não que não fosse forte, mas assim, a gente não entendia. E por inúmeras vezes, durante esse período, Deus usou várias pessoas para dizer assim pra gente assim, olha, estou cuidando, estou trabalhando, estou preparando tudo, estou preparando o médico, a mesa de hospital. E eu ficava meio que sem entender por quê. Eu ficava assim, ué, mas... A gente tem plano de saúde. A gente já tem um hospital. Assim, Deus abençoe a gente de tal forma, porque o plano de saúde da Ana Amélia foi aceito em um dos melhores hospitais de Brasília, a maternidade de Brasília. Então, cara, era um senhor hospital, uma estrutura maravilhosa. Tava tudo encaminhado. A gente fez uma visita no hospital, um negócio maravilhoso. E Deus usava as pessoas para falar isso. Eu ficava meio que sem entender. Eu falava, meu Deus, mas... Por que o senhor tá falando isso? Tá tudo certo. E aí eu ficava assim, amor, liga lá e vê se realmente aceita o seu plano, porque não é possível. Deus falando um negócio desse, não é alguma coisa tá de errado. Alguma coisa tá... E aí a gente começou a orar e buscar algo em prol disso. E aí eu lembro que quando a gente foi de fato pro dia do parto do Theo, né? Isso era dia 7. No dia 8 a gente retorna. E aí eu lembro da minha esposa, a gente saindo de casa, né? A última vez, antes de ir pro hospital. E ela muito emocionada, né? Muito... Aí ela vira... a mulher fica sensível, exatamente. fica naquele... Aí ela olha assim pra dentro do nosso apartamento e fala assim, meu amor, é a última vez que nós saímos sozinhos daqui. E aí a gente foi, oramos, agradecemos a Deus e a gente foi pro hospital. E aí, cara... Chegando lá, a gente não pensa muito, né? A gente só quer que aconteça logo. Quer que nasça logo. E aí, a gente vai com todo aquele cuidado, com todo aquele zelo, e vamos pro hospital, ela interna, esperamos a nossa vez, porque ela internou, era, sei lá, 11h30, meio-dia, pro bebê nascer. O Theo, salvo engano, nasceu às 15h41 da tarde. Então, até aquele período, aquela ansiedade, aquele negócio. E eu lembro da minha esposa falar assim, amor... Você vai mesmo entrar? Cara, eu sou um cara... Me desculpe, gente, eu sou um cara cagão. Pra esse tipo de coisa. Meu Deus do céu. Só que, cara, era uma mistura de um sentimento que eu falei, cara, eu não posso deixar ela só, eu tenho que ir com ela. E aí eu lembro, cara, até hoje, na hora que eu entrei assim no centro cirúrgico, né, que ela vai pra um lado e eu vou pelo outro, visto a roupa e entro por lá e fico na porta esperando os médicos liberarem pra poder entrar. Já sabia que ia ser cesárea? Já sabia que ia ser cesárea. Cara, sim. Quando eu entro na porta, que eu vejo a minha esposa na mesa da cirurgia assim, rapaz, eu começo a me bater uma aflição, um negócio ruim, e a respiração começa a ficar mais longa. Falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não deixei a minha sogra vir aqui? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou dar conta não, eu vou desmaiar, eu não vou dar conta. E aí na hora que eu entrei no centro cirúrgico, eu já procurei a primeira cadeira, já me sentei. Falei, se eu cair pelo menos do chão, eu não vou passar. Pelo menos já tá aceitado. A queda vai ser menor. Cara, já procurei, aí tinha aquele pano azul, já fiquei debaixo daquele pano, não queria ver nada. E aí a gente começou a orar ali, comecei já a agradecer a Deus. E aí a gente fica naquela insegurança, meu Deus, será que tá dando certo e tal. E aí, graças a Deus, correu tudo bem, o parto foi um sucesso, nasce o Theo, e assim, visivelmente... Tava tudo tranquilo. Tudo ok, tudo bem. Tudo certo. O Theo chora, aquele negócio maravilhoso, eu vou lá, falo com ele, tem um vídeo do Theo chorando, e eu chego e falo, olha,
papai tá aqui e tal, calma. E ele se acalma, se aquieta. Aquilo ali, cara, é gratificante. É uma das melhores experiências da vida de um homem. E aí, a gente vai pro quarto. E aí, cara, é muito engraçado porque o Theo, ele é primeiro filho, né, da gente. Ele é primeiro neto do pastor Márcio e da pastora Catiusa. Ele é primeiro neto do pastor Eliseu e da pastora Vanessa, que são os meus pais. Ele é primeiro sobrinho de todo mundo. Ele é primeiro bisneto da pastora Sulaneide. Então, assim, cara, uma loucura. O hospital tava cheio. Se tivesse 30 pessoas lá, 29 era só da nossa família querendo ver o Theo. Cara, foi assim, foi uma loucura. Benção. E aí, a visita só era até às 7 da noite. E já tava dando 6h30, a gente lá embaixo esperando a Amélia se recuperar, e o pessoal doido, e mandando mensagem, perguntando, e eu respondendo assim que possível. Aquela euforia toda, assim, foi uma experiência maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai pro quarto e começa as pessoas a subir, né, olhar o Theo e ver, tirar foto, aquele negócio. E aí, eu começo a ver, né, o que é o que é ser pai, o que é aquele momento, aquele sentimento. Cara, assim, de fato, não tem como explicar. É só o cara sendo pai, ele vai entender o que é aquilo. E aí, tem um amigo meu, inclusive vou mandar um abraço pra ele, Thiago Daniel. Cara, é um dos caras mais crentes que eu conheci na minha vida. É um cara sensacional. E você vê que o cara é crente quando ele tem 2 nomes bíblicos, né? Tiago Daniel, né? Mateus Elias. Não tem erro. E aí, ele sempre falava assim, ele sempre pregava e ministrava assim. Ele dizia assim, olha, Mateus, quando você for pai, você vai entender um pouco do amor de Deus por você. E aí, a gente começa ali, aquele negócio, aquela primeira experiência. Eu confesso que eu fiquei muito mal quando eu vi a minha esposa naquele estado, porque ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, e eu fiquei, meu Deus do céu, o que a Ana Amélia foi capaz de fazer para me dar um filho? E aquilo mexeu um pouco comigo, eu fiquei um pouco ruim uns dias. E aí foi passando os dias. Isso, a gente dormiu a primeira noite no hospital. No segundo dia, começou alguns exames, né? E aí vai o teste do ouvidinho, vai fazendo alguns exames, o teste do pezinho e tudo mais. E aí um médico vira pra gente e fala assim, olha, a gente vai colher um líquido, eu não sei ao certo, eu posso errar aqui, mas como se fosse da coluna, um líquido da coluna, onde uma agulha muito grande eles enfiar nas costas do Theo para poder tirar, para saber se aquele líquido estava contaminado com a toxoplasmose. Se aquele líquido tivesse contaminado... Agora vai começar a examinar para ver se realmente contraiu... Exatamente. E aí ele começou, e aí fizeram aquele primeiro exame nele, não conseguiu, porque ele chorou muito e o médico não quis insistir, afinal de contas, ele tinha menos de 24 horas de nascido, Sim. né? E o médico falou, olha, não, a gente vai esperar mais uns dias, qualquer coisa a gente faz outro, repete o exame amanhã, a gente não vai forçar mais hoje. E aí, isso foi o Theo nasceu numa quinta, salvo engano, na sexta vem o oftalmologista à noite. E aí, o oftalmologista, ele vem à noite, e aí ele começa a examinar o Theo. Cara, é assim, uma experiência horrível, um exame horrível. Como é recém-nascido, né? O bebê não fica com o olho aberto. Então ele pega como se fosse um clipe de metal, coloca no olho, abre o olho da criança, fica com o olho aberto. Cara, um negócio horrível. E ele começa, lógico, tem que examinar, né? E ele começa a examinar e começa a olhar o olho do Theo com uma lupa, uma luz e tal. E tem uma hora que ele pega tipo uma pinça, coloca dentro do olho e mexe, cara... E eu vendo aquilo, o Theo esgoelando, chorando muito. E aquilo vai dando um sentimento horrível na gente. E eu comecei a reparar que ele tava olhando demais. Olhava do jeito do outro e tal. E aí, daqui a pouco ele vai no outro olho e olha e mexe e tal. E aquilo vai me dando uma aflição. Ali eu já senti que tinha algo de errado. E aí, ele vira pra gente... Ele coloca a gente... Minha esposa tava deitada na maca, né? Aí eu pego o Theo chorando muito, eu pego ele, minha esposa, não, me dá ele e tal. Aí ela pega ele, deita ele no colo dela, e aí ele vira pra mim e fala assim, senta, paizinho. Eu falei, não, doutor, eu vou ficar em pé aqui. Aí ele pega, senta no sofá lá, eu fico em pé na maca do lado da minha esposa, né? E aí ele vira pra gente e fala assim, é o primeiro filho de vocês? Aí eu falo, primeiro filho, doutor. Aí ele olha assim e fala assim, vocês são muito novos, né? Eu falei, doutor, nós somos novos. E aí, sabe quando a pessoa fica caçando palavra pra te dizer, meu Deus, já nesse tom. Cara, quando eu já vi aquilo, meu coração já começou a desesperar. Tipo assim, fala logo. Exatamente. Meu Deus, que agonia. E aí ele vira pra gente e fala assim, olha, cara,
deixa eu explicar pra vocês. E ele começa a explicar. Olha, o olho da gente é assim, assado e tal. Tem a retina, tem o globo ocular. E começa a explicar pra gente. Ele falou assim, olha, o olho direito do Theo, ele tem algumas cicatrizes na mácula. A mácula, de um jeito que ele me explicou e eu entendi, talvez fique melhor para o público também entender, é como se fosse uma lente de uma câmera. Cara, se tiver qualquer coisa na lente, não tem nada que resolva, é só outra lente. E aí, ele falou assim, olha, o Theo tem algumas cicatrizes causadas pelos protozoários da toxoplasmose. O Theo contraiu toxoplasmose. Ele tem algumas manchas na mácula, algumas cicatrizes. Essas cicatrizes são irreversíveis. O olho direito dele tem problema. A gente não sabe o nível do problema, mas o olho direito dele, ele não vai enxergar 100%. A gente não sabe se ele vai enxergar 90, 50, 30, 10, mas de fato, o olho dele direito tem a mancha na mácula. Já o olho esquerdo dele tá com uma inflamação tão grande, tá tão amarelo, que eu não consegui ver. E aí ele solta a frase pra gente, falou assim, olha, eu não sei se o filho de vocês vai enxergar. Cara, aquilo ali foi um murro no peito, algo muito pesado. E aí a minha esposa já começa a chorar, já começa a desabar, já começa a se culpar. Eu falo assim, olha, calma, ainda não é um diagnóstico definido. Oficial. Mas isso aqui é o que eu posso dizer pra vocês hoje. E aí ele pede licença, fala, olha, eu já vou passar uma medicação pra ele. Eu não sei como que vocês vão conseguir essa medicação, é uma medicação difícil de conseguir, mas eu já vou passar pro hospital e eles já vão dar um jeito de conseguir pra vocês. E aí ele sai, e aí fica eu e minha esposa. Cara, que momento difícil. Como eu queria ter meu pai, como eu queria ter meu sogro, minha sogra. Cara, que momento difícil. Eu imagino. E aí eu vejo minha esposa desabando e eu viro pra ela e falo assim, meu bem, calma. Você não sabe qual que é os planos de Deus pra vida do Theo. Eu não sei como Deus quer usar ele. Eu não sei se o Theo vai ser músico. Eu não sei o que Deus quer usar ele. Mas de uma coisa eu sei. O Theo será usado por Deus. Amém. O Theo será um pregador do evangelho. E com visão ou não, Deus vai usar ele. Glória se ele a Deus. enxergar, Deus vai usar. Se ele não enxergar, Deus vai usar ele do mesmo jeito. Ele não é nosso. Ele é do Senhor. Cara, eu disse aquilo com toda a fé que eu tinha. Mas por dentro não tinha mais força nenhuma. E aquilo começou a me corroer por dentro, começou a me machucar por dentro. E eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus direção. A minha esposa muito triste, muito abatida, porque ela se culpava muito, né? A gente entende que, cara, e muitas pessoas virou pra mim e falou assim, Mateus, mas por que você não processou o laboratório? Por que você não processou o médico? E não sei o que, tal. E assim, pastor, sendo bem sincero, eu sou alguém, e isso eu levo pra minha vida inteira, quem me conhece sabe. Eu sou alguém que eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não sei se o médico teve culpa nisso. Eu não sei se o laboratório teve culpa disso, mas de uma coisa eu tenho a plena certeza. Foi a vontade de Deus. E se eu, Mateus, eu vou culpar ou atribuir isso a alguém, eu estou tirando a soberania de Deus. É como se eu estivesse dizendo, olha, com a força do meu braço, isso não aconteceria. E eu sei que não foi a força do meu braço. E nunca será a força do meu braço. O Mateus completa um ano amanhã. O Theo completa um ano amanhã, dia 8 de agosto. Hoje, como é que está a visão do Theo? Então, a gente não tem uma certeza ainda, porque é um pouco complicado de se dizer, porque quem vai dizer é ele. Ele tem que falar, ele tem que dizer, olha, esse olho aqui eu enxergo uma mancha. Conversando com o infectologista... Ele consegue acompanhar Tudo. O infectologista disse pra gente assim, olha, eu atendi uma paciente no mesmo nível que o Theo, assim, se assado, explicou. O que ela relata hoje é que ela vê uma bolinha preta no canto superior direito da visão dela. É a única coisa. Então, isso nos dá esperança. A gente ainda não sabe o quanto ele enxerga. Quando a Eloá nasceu, a minha esposa, né, ia receber alta. Mas aí não conseguiu fazer o teste do olhinho na Eloá. A médica me chamou e falou o seguinte, pai, eu não consegui fazer o teste do olhinho na sua filha. Parece que tem que ter uma manchinha, uma coisa clarinha aqui. Eu não consegui ver.
Então, eu vou dar alta para vocês, mas vocês vão ter que retornar no HFA não, Agarran, daqui a um mês para poder fazer esse exame. Somente isso. Olha só, ela não falou nada que tinha algum tipo de problema. Eu já fiquei perturbado, meu irmão. E eu ficava com a Eloazinha assim, pequenininha, para ver se ela acompanhava, e não acompanhava, porque era muito novinha. E eu ficava com aquele negócio na cabeça. Até que fomos no hospital, o médico, não, aqui tá tudo certo, tudo tranquilo. Então, realmente, Matheus, eu posso imaginar a angústia que você passou ali, juntamente com a sua esposa, porque realmente ouvir isso de um médico é muito complicado. Além dos olhos, teve algum outro tipo de problema? Então, aí começou a fazer a pesquisa, né? Começou a fazer os exames. No mesmo dia, eu lembro que a gente desceu e foi fazer um exame neurológico, né? Uma ecografia da cabeça do Theo para entender se tinha algo de errado. Tinha algumas anomalias, mas nada que comprometesse... Não comprometia nada. Sim. Era algumas calcificações, era mesmo se a calcificação aumentasse. Teve alguns problemas, mas nada que comprometesse a parte de desenvolvimento naquele momento, né? Então, nessa questão, a gente já ficou um pouco mais despreocupado. E aí, cara, a gente já começa a orar, já começa a interceder, já começa a pedir ajuda para a família. E assim foi. E aí, quando o Theo nasce, ele ainda precisou tomar a fototerapia, né? E ele ficou alguns dias a mais no hospital, enfim. E aí, a gente consegue sair do hospital. Quanto tempo foi esse período aí no hospital? Cara, a gente ficou de quinta para domingo. Não, de quinta para segunda. A gente foi embora na segunda-feira à tarde. Sim. Foi o período de fazer os exames e tal, tudo mais. Sim. Enfim. E pra gente foi até importante esse período, porque pra gente ficar um pouco mais calmo, né? E aí começa... ele começou a medicação. Então o Theo... esqueci de mencionar. O médico passa pra ele o exame, a medicação na sexta. Na própria sexta, com um dia de vida, um pouco mais de 24 horas de vida, o Theo já começa a tomar antibiótico para poder diminuir a infecção. Ele começa a tomar antibiótico e aí no outro dia de manhã, a medicação da toxoplasmose o hospital já conseguiu. Que bênção. E aí ele já começou a fazer o tratamento já no primeiro dia de nascido. E isso ajudou bastante, né, no tratamento. E aí com uma semana, o oftalmologista marcou um retorno lá na clínica dele. Marcou da gente retornar lá na clínica dele. E aí a gente foi para a clínica dele. Chegando lá, ele olhou, fez novamente o exame do olho dele. E aí ele virou... E aí ele... Assim, era visivelmente que o olho esquerdo dele, a cor já tinha melhorado. Porque a gente que acompanhou, ele estava mais perto. Quando ele abriu o olho dele assim, eu falei assim... Ó, tio, meu olho já melhorou. Aí ele olhou assim e falou, realmente tá muito melhor. E aí ele começou a olhar, olhou o olho dele, olhou tal. E aí ele pede pra gente sentar e fala assim, caramba, o olho dele, a medicação fez efeito muito rápido. Quando que vocês conseguiram tomar a medicação? Aí a gente falou, olha, no outro dia ele, caramba, como que vocês conseguiram a medicação tão rápido? Deus já trabalhando, Deus agindo. Com a gente, olha, é Deus. Claro. E aí ele falou assim, olha, eu não sei como que o olho dele melhorou tão rápido. Mas a infecção já diminuiu quase que em 100%. Aí minha sogra de novo, é Deus. E aí ele falou assim, olha, o olho direito dele, de fato, como eu havia comentado com vocês, tem algumas manchas, algumas cicatrizes na mácula. O protozoário realmente chegou nos olhos dele e danificou o olho direito dele. Agora, o olho esquerdo dele, ao qual eu tinha mais medo, eu tinha mais receio, porque estava muito amarelo, tem algumas cicatrizes, mas nenhuma delas vão comprometer a visão dele. Do olho esquerdo dele, até esse momento, eu posso dizer que ele vai ter uma visão perfeita. Glória a Deus. Então aquilo ali, cara, já tirou um peso das nossas costas. Porque, cara, foi uma semana, assim, angustiante pra nós. E ali já tirou um peso das nossas costas, a gente já começou a respirar mais, a ficar mais tranquilo. E aí a gente já começa a programar mais o tratamento, a intensificar. E aí, assim, a gente passou por um período muito difícil, muito complicado. E quando a minha esposa saiu do hospital, o Theo, ele tinha uma irritabilidade muito alta. O Theo chorava muito, e a gente não sabia se era por causa da medicação. Odor.
Cara, a gente não sabia. Não sabia a de gente nada. sabia que ele chorava muito, o tempo inteiro. Ele mamava normal? Mamava. Ele só não chorava quando tava dormindo, porque o resto ele chorava muito, acordava muito na noite, não descansava direito, não dormia durante o dia. E aquilo foi muito desgastante pra gente. E aí a gente começa a perceber algumas coisas. E uma prima da minha esposa tinha comentado que a filha dela tinha nascido com uma alergia, que é a PLV, que é a alergia de proteína de leite e derivados. E aí a minha esposa conversou com ela, falou assim, olha, começa a reparar o cocô dele, começa a reparar os olhos e tal, e todos os sintomas que a filha dela teve, o Theo também tinha. É uma alergia a leite, Isso. a PLV, né? Isso, a proteína de leite e derivados de soja. Sim, Tudo sim. que contém lactose ou soja, ou traço de soja, ele tem uma alergia muito forte com isso. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ver todos esses detalhes, todos esses sintomas. Um dia eu peguei o olho do Theo, tava muito inchado o olho dele lá de fora. Eu tirei uma foto e mandei pro médico oftalmo. Ele falou assim, olha, em questão do olho dele não vai ser nada. Isso vai ser alguma alergia. E aí a gente começou a pesquisar, levou ele no médico, fez alguns exames. E a gente percebeu que de fato ele tinha essa PLV. E aí a gente começou a tentar um leite, tentava outro. Até, né, eu até brinco, meu filho ele é enjoado. Ele só deu certo com o leite mais caro que tinha na farmácia, que era o leite de R$300. Rapaz. Era assim, ó. A lata de 800 gramas do leite normal, ela é R$100. A lata dele tinha metade, tinha 400 gramas e custava R$300. E dava pra quantos dias? Cara, no começo dava pra uma semana. Daqui a pouco dava pra 5 dias. Quando ele, de fato, acostumou com leite, essa lata de R$300 dava pra 2 dias. Que é isso, meu irmão? O menino mamava R$150 por dia. Rapaz, isso aí é pesado, hein, Matheus? É pesado. Cara, e assim, é engraçado porque, cara, pensa... E assim, igual eu falei no começo da nossa conversa, foi um momento mais complicado financeiramente que a gente estava vivendo. A gente passou por um momento muito difícil. Desde quando o Theo nasceu, nós ficamos na casa da minha sogra, do meu sogro, né? E aí, foi pessoas que nos acolheu ali naquele momento, porque a gente, cara, era um momento de muita incerteza da saúde do Theo, de tudo, um momento muito complicado. Eu não queria que minha esposa ficasse sozinha. Ela começou a ter sintomas de depressão pós-parto, e aquilo foi me consumindo. Então eu não queria ir embora, e ao mesmo tempo não tinha nem condições de ir embora, porque eu não tinha como comprar comida para casa, porque eu tinha que comprar leite pro Theo. Então, cara, começou a ficar um negócio muito insustentável. E aí... Então, por semana era quase R$1.000. Era. R$1.000 por semana. Tranquilo. E aí, cara, ele já chegou a mamar 15 latas no mês. Quase, na verdade, 17 latas no mês. Então, assim, foi um período muito complicado, muito perturbado, porque a gente não tinha o que fazer. Era o único leite que não trazia alergia pro Theo. O único. A gente tentou, de todas as formas, não dá. Por quê? Ele poderia tomar o leite da mãe, né? O leite materno. Só que o que aconteceu? A minha esposa começou a ter preocupações com ele, com o estado de saúde dele. E cada vez mais ela vinha produzindo menos leite. E não era suficiente o leite que a Ana Amélia dava para ele. Por quê? Ele mamava no máximo, porque ele tinha... Além disso, ele ainda tinha refluxo. Então, ele mamava no máximo 60 ml de leite. Então, ele ficava ali, às vezes... 20 minutos, meia hora em um seio, daqui a pouco ela trocava pro outro, amamentava pelo outro, e quando tirava ele do seio, ele ainda mamava 60 ml de leite, ou seja, não saía quase nada, ele não mamava quase nada. Sim. E aí, cara, aí começou, não, ele tem a língua presa, não tem, e vai, não sei o que, cara, um negócio muito complicado, até a gente descobrir de fato, não, é alergia. E aí a minha esposa virou pra mim, amor, o que você acha? Você acha que eu tiro leite? Não tem? Eu falei pra ela assim, meu amor, deixa eu te falar, é uma decisão 100% sua. Eu não vou intervir, eu não vou falar com você fazer ou não. É uma decisão 100% sua. É você que tá sofrendo, é você que tá vendo o nosso filho sofrer o tempo inteiro. A decisão é sua. E aí, por bem, a gente entrou em acordo e falou, cara, vamos tirar, vamos ficar só na forma, porque de fato era muito complicado. A minha esposa, na gravidez, pra quem não conhece, minha esposa é bem magrinha, ela engordou, acho que 27 quilos na gravidez. E ela fazendo a dieta que ela só comia arroz e carne e cuscuz. Em menos de um mês, a minha esposa já tinha perdido mais de 20 quilos.
Porque não comia, não conseguia amamentar, Não conseguia. preocupação. Falei, olha, para com isso, tira isso e acaba com isso. E aí a gente tirou o leite materno e ficou só na fórmula. Então, assim, foi um momento muito complicado, mas foi aonde resolveu esse problema. Pra você ter ideia, se você lavasse a mamadeira dele com a bucha que lavava outras coisas, se essa bucha tivesse tido contato com qualquer coisa de leite, manteiga, dava a reação alérgica nele. Então era muito forte. Então até nisso a gente tinha que ter um cuidado, um zelo diferente com ele. E aí a gente começou a caminhar e foi um período onde eu tive que sair do meu emprego para poder ajudar a minha esposa a cuidar do nosso filho. E a gente ficou 100% sendo sustentado, né, por Deus. Foi Deus quem cuidou da gente. E eu lembro até numa conversa... Não faltou nada de leite, graças glória a Deus. Graças a Deus. Eu ministro desde os meus 15 anos de idade. Eu tô com 27, vou fazer 27 agora. Então eu ministro desde os meus 15 anos de idade. E aí eu passava por muitas igrejas, e eu lembro até hoje, muito claro isso na minha cabeça, de eu passar numa igreja, ministrar lá em uma festividade, e um irmão virar pra mim, eu tinha acabado de casar, eu tinha 20 anos, 21 anos, e o irmão virou pra mim e falou assim, caramba, Matheus, que bênção e tal, e que bom saber que não só o seu pai prega, mas você também prega e tal, e é bom que você já tem uma bagagem, né, porque seu pai, eu virei pra ele e falei assim, ô meu irmão, queria eu ter uma bagagem, na verdade eu carregava as bagagens do meu pai, agora eu vou ter que conquistar a minha, sim, né, sim. Meu pai tem um testemunho muito forte sobre a minha irmã, ela foi transplantada dos rins, a minha irmã teve os 2 rins paralisados aos 9 anos, então assim, é um testemunho também gigantesco, mas eu sabia que eu teria que ter as minhas experiências com Deus, né? Então, desde o começo, desde quando nós casamos, nós tivemos várias experiências com Deus. Só que a vida do Theo em si é uma experiência que tem marcado a nossa vida. Por quê? Agora, amanhã, o Theo completa 1 ano de idade. A gente vai fazer um culto de ação de graça, glória a Deus, pela vida dele. E a gente consegue enxergar tamanhos milagres que Deus fez na nossa vida, né? Eu já cheguei ao ponto de ir na casa de um pessoal, porque meus cartões já tinham embora todos, já tinha tudo ido embora. Eu já cheguei ao ponto de ir na casa de um irmão para poder pegar o cartão dela emprestada. Ela virar para mim e falar assim, olha, o meu esposo chegou aqui hoje com algumas latas de doação que ele ganhou lá no trabalho dele. Vê se essa lata aqui... Cara, eu fui buscar um cartão para arrumar uma dívida. Quando eu cheguei lá, era a lata de leite que meu filho precisava. Que bênção. Já chegou ao ponto de eu ministrar em uma igreja e o pastor da igreja, no final do culto, falou assim, olha, Deus falou comigo para dar uma lata de leite pro filho do Matheus. E Deus foi suprindo. Cara, mandando. Assim, em todo lugar vinha leite. Foi coisa surreal. Foi que coisa maravilha. Surreal. Um dia a gente parou para fazer os cálculos, cara, só de medicação e leite do Theo, a gente chegou a gastar R$9.000 em um mês. Agora me fala, como é que uma pessoa que está desempregada, a minha esposa de licença maternidade, vivendo da forma que a gente estava vivendo, onde é que uma pessoa tira R$9.000 num mês para poder suprir isso? É a promessa de Deus na vida do Theo. Entende? Então, a gente entendeu que era um processo, a gente viveu esse processo e graças a Deus amanhã completa 1 ano. Glória a Deus. Ano de bênçãos, um ano de milagre, um ano onde nós vimos a mão que de Deus maravilha. Surpreender a nossa vida. Eu até ministrei lá na nossa sede, né? E falei sobre a identidade. Cara, meu filho, pelo homem, ele tinha várias identidades. Ele tinha identidade que ele seria alguém que teria problema de visão, alguém que poderia ter problema de ouvido, poderia ter nascido surdo, problemas cardiológicos, com microcefalia, com macrocefalia, meu filho poderia ter nascido morto, porque, de fato, com o tempo que ele ficou na barriga, os proteusórios poderiam ter matado ele tranquilamente. Só que Deus rasgou todas essas identidades e nos entregou um filho com saúde, um filho que está desenvolvendo. Cara, é uma alegria muito grande. É surreal a alegria que ele traz à casa, a alegria que ele traz a nós. E nós temos vivido dias de muita bênção por causa da vida do Theo. Glória a Deus. O Theo continua tomando esse leite? Ele continua tomando esse leite. Sim. Pessoal que está assistindo o nosso podcast, se alguém quiser contribuir com a doação de um leite, pode ser, Matheus? Pode. Quem quiser contribuir com um leite, o Pix é esse aqui, tá? Eu vou deixar aqui na tela. Tem QR Code? Tem QR Code. Esse é o QR Code, está aparecendo aqui na tela. Então, se você quiser fazer a doação para o Theo do leite, o leite ele tem que tomar
é o único que não dá alergia no nosso amado querido Theo. Então é só clicar aqui, já cai direto na conta do Matheus e o Matheus já compra ali o leite pro Theo. Matheus, o nosso tempo já esgotou, mas eu queria que você deixasse naquela câmera ali uma palavra, ponto de fé, uma reflexão de fé para quem nos assiste. Cara, é muito... Ao mesmo tempo é muito fácil e muito difícil falar, porque viver essas experiências foi algo muito complicado. Eu lembro de quando eu ministrava sobre a multiplicação do azeite da viúva e eu não via a multiplicação na minha casa. Mas a partir do momento que eu entendi a viver o processo, as coisas ficam muito mais fáceis. Talvez eu, Matheus, eu achei que eu resolveria tudo com a força do meu braço. Não, mas eu tenho plano de saúde. Não, mas eu trabalho. Não, mas já está tudo resolvido. E Deus o tempo inteiro dizia para mim, mesmo eu sendo teimoso, Deus dizia para mim, olha, eu estou cuidando, estou preparando. Então, não espere que você vá resolver as coisas da força do seu braço, com os seus meios disponíveis, não. Deus ele tem algo reservado a nós. E independente do que aconteça, as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. O Theo foi uma promessa que Deus fez a nós e a qual Deus entregou e confiou a vida dele às nossas vidas. Então, cara, a fé, de fato, é algo que nós precisamos viver. Confiar em Deus é algo que nós precisamos viver todos os dias. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês que estão nos assistindo. Confie em Deus e o mais ele fará. Amém. Quem quiser convidar o Matheus, como é que faz? Vou deixar meu telefone, tá? Quem quiser convidar, né? A ministração, às vezes o testemunho. Nós temos uma equipe de louvor também que nos acompanha. Minha esposa é cantora. Quem quiser ver o Theo, né? Que é a parte mais legal, é ver o Theo, né? Nem ver É o Theo, cara. O Theo é uma alegria muito grande, é um menino muito sorridente. É a alegria da casa. Então, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo, tá? Você que quiser. Sim. A gente tem datas disponíveis ainda esse ano para poder estar ministrando. Eu costumo falar que o nosso ministério ele nasceu, né, por causa de um propósito e nós vivemos esse propósito hoje. Nós não vivemos por proposta, mas sim por propósitos. Então, você que quiser nos convidar, ter a ministração tanto do testemunho quanto da palavra do Senhor na sua igreja, no seu evento, pode nos convidar que nós estaremos à disposição. Sacrifício já tem data marcada? Pastor, nós estamos definindo qual final de semana de maio, mas vai ser em maio do ano que vem. Vai ser em maio. Pastor Eliseu vai estar com a gente? Cara, provavelmente. A agenda dele é um pouco complicada. Ele tá me devendo um podcast, inclusive. Pois é, ele esteve no sacrifício, né? Esteve ano passado. No ano passado ele esteve com a gente. Tem uma história legal sobre esse evento. A gente vai contar. Eu vou convidar ele pro podcast. O pastor Web vai divulgar o dia. Nós vamos fazer um podcast com ele. Cara, vai ser interessante, vai ser bacana. Amém. Queridos, olha só. Já acabou o nosso tempo, mas eu vou dizer pra você, nós temos que trazer o Matheus de novo aqui, porque, vou ser sincero, não foi nem a metade da metade. Tem muita coisa, ele já esteve na nossa igreja, compartilhando outros testemunhos. É uma vida de testemunho. Sim. Então, é porque realmente o nosso tempo é bem curto, mas eu vou tentar trazer o Matheus novamente aqui, para que ele possa continuar todo esse testemunho. Ainda tem muita coisa, né, Matheus, para ser dito, mas é porque realmente o nosso tempo já se esgotou. Então foi um prazer. Se você quiser convidar o Matheus, o telefone está na tela. Se você quiser fazer a doação do leite do Theo, o telefone também está aqui na tela, o QR Code do Pix, e Deus vai estar abençoando a sua vida. E só um detalhe para você que quer evitar a toxoplasmose. Eu estava fazendo uma pesquisa rapidinho, é só evitar, tem que lavar bastante os alimentos, tem que lavar bastante as frutas, as verduras, não comer carne mal passada. Quem gosta do famoso porquinho mal passado, é interessante que coma a carne bem passada, porque tudo isso evita. Então você pode pesquisar aí na internet toxoplasmose e você vai conhecer mais sobre isso. Foi uma bênção, que Deus possa abençoar a sua vida. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar essa palavra, essa conversa, e que Deus abençoe grandemente. Matheus, muito obrigado. Que isso, meu pastor. Que Deus abençoe. Um prazer, o tempo passou voado, uma honra. Mas que Deus possa abençoar. Queridos, um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.